Estamos de volta com o programa Painel Livre e nesse bloco a gente vai conversar com a Mariana Azevedo, uma artista completa que vai contar um pouquinho do seu trabalho, da sua história aqui junto com a gente. Mais uma vez agradecendo a você que está junto com a gente no nosso site tvvalinete.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Mariana, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Marconi. Boa noite. Olha, Mariana, fala um pouquinho de você, né? Quem é a Mariana Azevedo? Então, pegando um pouco desse contexto artístico da minha vida, né? Eu nasci no estado de São Paulo, na cidade que chama Pirassununga, e minha família foi um pouco nômade, né? Até que com 10 anos de idade nós fomos com minha mãe, eu e os meus irmãos, né? Para Belo Horizonte. E foi aí que eu tive, de fato, um primeiro contato com o teatro. Quando um tio meu, já falecido, ele nos levou para assistir a um espetáculo teatral. Inclusive, chama Viva o Povo Brasileiro, um texto de João Baldo Ribeiro. E aí ele levou e naquele momento eu senti que eu queria isso para minha vida, que eu queria, né, trabalhar com teatro, que eu queria seguir nesse meio. Até que eu comecei a fazer uma oficina de teatro na Zap 18, né, da Cida Falabella, em Belo Horizonte. E na época, uma das professoras lá, ela falou que eu levava jeito para o circo. E foi nesse momento que eu busquei uma ONG que se chama Circo de Todo Mundo. E lá começou o meu affair com a palhaçaria, né? Então, num determinado momento, eu conheci, de fato, essa outra natureza minha, né? E eu já estava cursando o Teatro Universitário da UFMG, né, que é um curso técnico de formação de atores, e foi uma coisa meio que simultânea, né? Porque assim que eu entrei no circo, eu entrei também nesse curso e levei, desde esse momento, as duas coisas sempre muito juntas. Aí me embrenhei nas acrobacias também, principalmente acrobacia aérea, um pouco no equilibrismo, mas a palhaçaria sempre foi aquilo que me puxou, né? Aquilo que me chamava, aquilo que me dava um prazer de realizar, assim, né, sem antecedentes. E fui seguindo, posteriormente entrei no curso de graduação em teatro da UFMG, e agora eu faço mestrado pela UFOP também, no programa de pós-graduação em artes cênicas, e pesquiso justamente a dialética da palhaçaria, né? Então é uma coisa que está atrelando a questão artística, a psicanálise, a filosofia, né? Tudo dentro de um contexto desse vir a ser, desse devir palhaço, né? No caso palhaça, desse devir sociedade, desse trânsito dialético que acontece. Bom, o que você faz para viver? Eu sou artista. Tá. E como profissão, o que você faz? Quantas vezes você já ouviu isso? Muitas vezes. Eu acho que essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? E sim, eu vivo de teatro, né? Seja apresentando, seja ensinando, seja compartilhando experiências. Esse é o meu contexto, meu ganha-pão, meu ar, aquilo que me faz feliz e aquilo que também me estressa, né? Porque nem sempre são rosas, é muito difícil ser artista nesse país, não é fácil, né? Os incentivos, a valorização ainda fica muito aquém do que deveria ser, né? Considerando que o ser humano não vive sem a arte. Independente de qual âmbito estamos falando, se é o teatro, se é o cinema, se é a música, se é o circo, se é a ópera, o ser humano ele precisa de arte para viver. Eu me lembro uma vez da minha mãe
rebatendo uma pessoa que falou justamente, né, trouxe justamente esse questionamento. Ela falou, o que você faz para se divertir ou para relaxar quando você chega em casa? Então, assim, a arte, ela está presente, né, em tudo. Bom, como é que você cria os seus personagens? Como eles nascem? Depende muito, né, de qual contexto. Dentro do universo da palhaçaria, esse trazer para fora um exagero do indivíduo. Então, se eu sou de uma forma, a palhaça Florisberta vai ser aquilo potencializado assim infinitas vezes, né? Em outros personagens, depende. Se a gente parte de um processo criativo, de uma criação coletiva, se pega um texto pronto, então vai depender muito essa forma de criação, né? Por exemplo, quando a atriz, o ator pega um texto pronto, ela vai estudar aquela dramaturgia e tentar assimilar o máximo possível daquilo que o dramaturgo, né, que o autor trouxe no determinado texto. Se é um processo de criação colaborativo dentro de um grupo, né, que as pessoas vão criando aquilo juntas, vai depender muito do que se quer, de onde se quer chegar com aquele espetáculo, com aquela performance, com aquela intervenção artística, né? Então isso é bem relativo. Dentro da matriz Trickster, que aí vai entrar palhaça, bufão, arlequino, acaba entrando, dentro dessa matriz sempre vai ter um quê de exagero de quem está ali por trás, ou de quem está à frente, né? Você tocou esse do Trickster. Isso. Fala um pouquinho sobre esse espaço. Sim. Atualmente, eu e o Léo Ortiz, nós abrimos um espaço alternativo de teatro no centro de Diamantina, no Beco do Mota. É um espaço voltado para apresentações teatrais, para cursos, oficinas, palestras, tudo voltado para esse âmbito. Essa necessidade partiu dessa demanda, né, de precisar de locais para apresentar, para criar, para ensaiar e muitas vezes ficar dependendo de pautas em teatros, ficar dependendo de contratantes, né? Eu preciso de um espetáculo para apresentar em tal evento. Então, criar um fluxo contínuo, né, onde a gente possa apresentar conforme a nossa própria demanda. Então, praticamente todos os finais de semana, nós vamos realizar apresentações de diferentes espetáculos. E é bem peculiar o espaço, o Beco do Mota, tendo em vista que o Beco do Mota foi o palco de um dos movimentos mais fortes da arte de Diamantina, que foi o movimento Arte no Beco, nos anos 80, em que os artistas se mobilizaram. Talvez tenha sido a única vez que um movimento partiu dos artistas em Diamantina e vocês levam para o Beco do Mota mais uma vez. Isso é muito legal. Exatamente. Agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Léo Ortiz. Como é que deu esse encontro com o Léo Ortiz? Léo Ortiz foi um conhecido de longa data. No período que eu fiz ali entre 2004 e 2006 o Teatro Universitário da UFMG, quando eu entrei no curso, ele estava formando, ele estava saindo, né? Ele era veterano no curso e foi ali que nós nos conhecemos. E depois desse período, ele fundou, após algum tempo, a Companhia Valentina de Teatro e foi para outros lugares, viajou, mudou para outras cidades. E eu criei a Mariana Azevedo Produções Artísticas. E aí cada um ficou nos seus trabalhos, até que em 2019 a gente se reencontrou e começou a fazer produções associadas, né, da Companhia Valentina com a Mariana Azevedo Produções Artísticas. Até que nesse ano de 2023 nós resolvemos fundir as duas companhias e criar assim a Trupe Trickster, né? E a partir da criação da Trupe Trickster veio a necessidade de se criar o espaço cênico Trickster. Então nós somamos ali, né, os trabalhos de cada um tem os seus trabalhos solo, espetáculo solo, e tem também os espetáculos que nós estamos juntos,
em cena. Como é que foi a chegada sua à Diamantina? Como é que foi a recepção? Como é que isso aconteceu? Na realidade, nós chegamos 2 vezes a Diamantina. Né? A primeira vez foi no final de 2021, porque durante o período da pandemia, eu estava grávida do meu segundo filho, e nós resolvemos nos mudar para Carbonita, né, que é um município que não fica muito distante aqui de Diamantina, bem pequeno. Lá nós tínhamos parceria com o Procesc, né, que é uma instituição que promove muita arte e cultura, e nós ficamos vinculados trazendo apresentações teatrais, só que ficou tudo online, né, por causa da pandemia. Nesse momento ficou tudo online. E nós já havíamos trabalhado em 2019, levando para Terra Branca, para Itamarandiba, para a própria Carbonita e para alguns arredores ali, apresentações, né? Aí nós ficamos lá no período de 1 ano, até que houve essa necessidade de buscar um lugar onde fosse mais fácil dar seguimento, né? Tendo em vista que essa parceria com o Procesc, ela chegou num limiar ali, e nós precisamos buscar outros lugares. Como eu tinha vindo a Diamantina para poder usufruir, né, da maternidade e ganhar o meu segundo filho aqui, nós resolvemos vir para Diamantina e permanecemos até maio de 2022, quando eu precisei retornar para Belo Horizonte por causa de questões acadêmicas, né? E assim que eu finalizei esse prazo de disciplinas e afins, nós retornamos novamente, aí já no final de 2022, para Diamantina. Mas nós fomos muito bem recebidos, né? Assim que chegamos pela primeira vez, já conseguimos algumas pautas no Teatro Municipal e apresentamos alguns espetáculos por lá. Temos um grupo muito parceiro aqui, que é o Teatro Labirinto, né, que tem sido muito importante assim, nessa trajetória nossa dentro da cidade, né, para compreender esses lugares, né, do fazer teatral aqui. E assim, também temos apoio de outras pessoas, como por exemplo o Grupo Acaiaca, né, que é um grupo que compreende 5 pousadas aqui, né? Então a gente tem um apoio muito forte deles na cidade. Na nossa primeira estadia já ministramos alguns cursos na Pousada Acaiaca, que é uma das pousadas do grupo. Então a gente se sentiu muito bem acolhido, né, por essa cidade tão artística, mas que ao mesmo tempo precisa de mais fomento no setor teatral, né? Exatamente. A gente precisa ver os grupos que estão nascendo, criando força, né? Está ganhando muita força, viu, Sim. Mariana? Olha, a gente está em cima da hora, eu gostaria que você falasse de algum projeto que está em andamento seu. No momento, nós estamos com um projeto que é o Velha Diamantina, que é um espetáculo que vai estrear em outubro. Esses espetáculos são 2 velhos mascarados, né, que se reencontram num lugar onde esperam o trem, né? E é um espetáculo que é poético e ao mesmo tempo cômico, né? E essas 2 figuras trazem várias questões que remetem a momentos históricos de Diamantina, mas com outro viés. Que ótimo, vamos aguardar ansiosamente. Mariana, foi um prazer recebê-la, né? Seja sempre muito bem-vinda. Na próxima oportunidade, venha junto com o Léo, né? Sim. Trazer seus bonecos aqui, vai ficar muito legal. Seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite e estou ansioso por essa peça. Tá, joia. Muito obrigada, Marconi. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.